Bem, pessoal, essa aqui é a segunda aula dos fundamentos básicos aí da semiótica. Não tem corrente, não é semiótica americana, não é semiótica francesa, é a semiótica pura e simples, o mínimo que você tem que saber para entender aí essa ciência muito interessante que estuda os signos. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o funcionamento do signo, como é que o signo realmente funciona. A gente sabe, através da aula passada, que a semiótica é a ciência que estuda justamente o funcionamento do signo e os seus desdobramentos, né, os seus efeitos, seus impactos. Uma vez que você controla o funcionamento do signo, uma vez que você entende o mecanismo de como ele funciona, as variáveis, estuda isso detalhadamente, se eu colocar esse signo eu vou ter esse resultado, e eu lido com pessoas, eu lido com ideias, né, eu lido com semânticas, com efeitos de sentido. Se eu dominar essa arma, eu tenho poder, eu exerço poder total sobre a questão política, sobre a questão econômica. Eu monto cenários de acordo com o que eu acredito que seja bom para mim, né? Então, como que o signo funciona? O signo funciona da seguinte forma. Tem 4 componentes. A gente vai ter que entender esses 4 componentes. 4 componentes são básicos, então precisa do próprio signo, que na verdade é um procurador. Ele não é a coisa que ele está significando. Ele é algo que lembra a coisa que ele está significando. Então, se eu falar para vocês aqui a palavra ilha paradisíaca, vou falar a Caribe. Então, eu tô com a palavra Caribe aqui, ela está trazendo para vocês o Caribe aí, né? Se eu mostrar uma imagem do Caribe, eu não estou levando o Caribe até vocês, eu estou lembrando o Caribe. Não é o Caribe que está aqui, é só a imagem do Caribe, simplesmente um signo do Caribe, né? É muito simples. Então, os signos são veículos para fazer você lembrar, para fazer você reativar aí esse conhecimento que você tenha tido ou que realmente você não tenha ainda, né? Então, o signo ele é um veículo, ele designa alguma coisa, eu gosto dessa palavra. Ele designa alguma coisa, ele representa alguma coisa. Se você pensar lá atrás, a humanidade, como que a humanidade vivia? Lá nos primórdios, quando não tinha linguagem, né? As pessoas viviam com as coisas na mão, né? E se elas quisessem falar de alguma coisa, elas apontavam, ó, isso aqui, ó, pedra, animal, né? Quando você cria linguagem, você já não precisa apontar, a coisa não precisa estar perto de você. Você fala de alguma coisa à distância. Então eu posso falar Disney, né? É uma igreja gótica. Eu posso falar de ensino. Eu não preciso trazer e mostrar a coisa. Eu simplesmente falo a palavra ou mostro a imagem. Eu uso um signo. Então essa que é a sacada genial. Eu uso um signo. Então se eu trago um signo, por exemplo, uma chave, né? Essa chave vai trazer um veículo, um automóvel, que seja, uma moto. Então, e aí automaticamente uma chave passa a ser um signo. Então, na verdade, a gente tem 4 elementos, né? A gente tem a coisa que a gente quer trazer, que não tem como trazer. O signo, que vai trazer a coisa para vocês. Eu não teria como trazer aqui uma bela pizza para a gente comer agora. Mas não tem nessa comunicação, mas eu tenho como trazer. Vou mostrar a imagem da pizza. Ó. Esse é o signo da pizza, não é a pizza. A pizza está lá na lanchonete, né? Que agora a gente vai lembrar da pizza profundamente. Esse lembrar da pizza, esse efeito de sentido que a gente tem da pizza, é o sentido, é o significado, aquilo que é construído através do signo. Você lembrou em alguma pizza? E a gente pode ir longe nisso. Pode ter lembrado uma pizza especial, um sabor que você gosta, ou um momento que você passou maravilhoso com alguém, que a pizza lembrou, ou a pizza do domingo, ou a pizza que não foi também, de repente não deu tempo de você comer, ou porque estava caro, ou porque você não conseguiu liberação no dia e tal. Então, a gente tem um signo, a coisa que ele chama para cá, que não pode estar aqui, mas que ele chama, e o sentido, o conteúdo que está na tua cabeça, que você constrói, e você. No caso, eu estou jogando para você, porque imagino que nesse exato momento, você que esteja escutando, você que esteja sendo bombardeado pelos signos que eu estou falando aqui. Eu estou tentando trazer uma teoria para vocês por meio dos signos. A teoria eu estou tentando trazer. A teoria é a parte abstrata dos signos que eu estou trazendo para vocês.
Então, os signos funcionam sobre essas 4 coisas. Então, existe um signo que traz alguma coisa que vai lembrar alguma coisa, que vai designar alguma coisa, que eu não tenho como trazê-la. E você, que é o interpretante, o indivíduo, o sujeito, e esse interpretante a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Uma pausa aqui no vídeo, importante. Esse interpretante, ele é o intérprete, que é a pessoa, e o interpretante, que é o efeito de sentido que você tem. O intérprete é você, é o sujeito que recebe. No caso, eu estou colocando o intérprete como você que está aí escutando. E o interpretante é o resultado disso. Vamos dizer o seguinte, que você assistiu esse vídeo todo e você não entendeu como o signo funciona. Então, você é o intérprete, não vai mudar. Você é o intérprete, eu estou trabalhando com você que está aí do outro lado. Mas o interpretante não foi construído, o significado não foi construído, a teoria, a explicação não entrou, não aconteceu, não foi construída. Então, o interpretante foi aí parcial ou nem aconteceu. Né? Os signos tentaram, eu tentei gesticular, eu tentei trazer alguns exemplos, né? Mesmo que seja difícil editar aqui exemplos, mas a gente acaba não conseguindo. Então, os 4 elementos são justamente esses, né? Então, eles são o signo, que é o que designa, o objeto, que é aquilo que a gente está designando, o intérprete, que é a pessoa que recebe essa informação, e o interpretante, que é o efeito, que é o significado que a gente está tentando levar. Aqui eu quero falar uma coisa muito interessante, porque assim, não é tão simples. O nome disso, que eu acabei de falar, do funcionamento do signo, é a semiose. Semiose, vou escrever aqui, semiose, que é muito, muito importante nós falarmos em semiose, ok? Então, quando a gente pensar no funcionamento do signo, esse processo chama-se semiose. Agora, tem uma coisa legal aqui, que eu sempre uso o exemplo, como o propósito aqui é falar das bases, eu sempre uso o exemplo do telefone sem fio. No telefone sem fio, eu vou e falo uma coisa para uma pessoa, a pessoa fala outra coisa para outra. Quando chega lá na ponta, está totalmente diferente daquilo que eu falei. Então, por quê? Porque o signo que eu uso com você, ele tem um significado, mas não quer dizer que seja o mesmo significado que eu estou pensando aqui. Eu tenho uma reserva mental. Poxa, estou pensando aqui, o signo banana. Eu estou pensando numa banana maçã. Mas você aí pode estar pensando na banana pera, banana prata, banana ourinho. E quando você for passar para outra pessoa, o outro pode estar pensando numa banana da terra. Então, aí, por exemplo, se eu estou pensando numa banana ourinho, eu estou pensando em comê-la. Se você está pensando numa banana maçã, você quer fazer uma salada de fruta. O outro que pensou uma banana da terra, ele pode estar pensando em fritar. Né? Então, esse telefone sem fio é justamente isso. Eu falo um signo que indica, designa um significado qualquer, que vai mudar. O significado que eu tenho aqui é diferente do que você tem. E vice-versa, assim, consecutivamente, em progresso. Então, a semiose é um processo muito interessante também de pulverizar significados. A gente nunca sabe para onde vai, a gente não tem o domínio exato do que vai acontecer. Né? Hoje a gente tem aí gente proliferando informações, você manda mensagem de informações, você não sabe como essa informação ela vai chegar lá na ponta. Ou que ponta que vai ter, de repente não tem ponta, ela vai andar muito mais. Então, o nome disso é semiose, é assim que o signo funciona, né? O signo funciona assim, indicando alguma coisa para alguém, lembrando alguma coisa para alguém, um objeto, que na verdade é o interpretante para um intérprete. E aí tem uma coisa legal, que aqui é para a gente já, para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente entende. Não é tão simples. Não é simplesmente veio um signo, eureka, apareceu uma coisa na tua cabeça. E não é algo só cognitivo, no nível semântico, no nível de significado de linguagem só, automático de dicionário. Não, tem muitos fatores em jogo. Tem fatores afetivos, tem fatores de memória, tem fatores ideológicos, tem fatores morais, tem fatores éticos, tem uma série de fatores que produzem sentido. Quem dera que fosse tão simples e assim, denotativo, de repente eu falasse alguma coisa e você automaticamente acendesse lá ao interpretante, você entendesse ali como se fosse do dicionário. Não, vai depender da tua convicção, por exemplo, ideológica. Né? Então, dependendo do fator ideológico que você tiver,
quem estiver falando você já não vai gostar. Então se você for de uma religião X e não gostar da religião Y, a fala de alguém da religião Y você não vai nem querer entender, nem querer escutar. Você já vai ter um bloqueio natural. Então é muito legal entender que a comunicação não é tão simples. Não é como se fosse no livro ali de português, que você fala o signo, aí automaticamente nasce o interpretante. Não, você fala um signo, mas tem uma série de condições que vão entrar em jogo. Como apatia, simpatia, antipatia, por quem está falando. Né? A comunicação como ela é feita, se tem uma cara de verdade, se é legítima. A fonte, né, de onde vem, se você valida ou não. Então, assim, é muito complexo o ato. E isso a semiótica estuda. A semiótica vai estudar esse processo. Olha aí a vantagem da semiótica hoje para estudar as fake news. Entender as bolhas, né, de informação. Entender como é que funcionam os bots que replicam a mesma informação. Eu vou dar um exemplo claro. Agora no carnaval, estou falando hoje de... Né, esse vídeo vocês estão assistindo no dia 29... de 28, 1º de março, se eu não me engano, e aí passou o carnaval. E aí alguém falou comigo assim, nossa, esse cantor aqui está no auge, né? Só tem vídeo dele. Bem, se você clicou uma vez no Instagram, ou clicou alguma vez no Facebook, ele automaticamente entendeu que você gosta, então ele vai lançar vários vídeos, ele vai classificar vários vídeos, os bots vão trabalhar bem, pensando, eu entendi o perfil dessa pessoa. O que te faz interpretar que o cantor está no auge. Então, você começa a acreditar numa legitimidade. Poxa, tu vê todo dia vem vídeo desse cara, esse cara deve estar bombando. Não necessariamente. Pode ser que você esteja sendo pulverizada, exposta a uma quantidade maciça de vídeos dele, porque você clicou, e te faz pensar, e te faz acreditar que está bombando. E aí esse fazer que está bombando faz com que te legitime e você compartilhe e cabe clicando mais. E quanto mais você clica, mais vem, mais vai montando o seu perfil no algoritmo. Então, a semiótica ela tem essa necessidade de entender como funciona isso. Né? A própria inteligência virtual nos dias de hoje, por meio desse processo da semiose, como o signo funciona, como que o signo ele tem o seu funcionamento, como ele aparenta ser verdade, pode não ser verdade. Né? Pode ser que um signo que você use não tenha objeto, é como o Cazuza diz, né? A tua narrativa não corresponde aos fatos, né? As tuas ideias não correspondem aos fatos. Então, são signos sem sustentação de objeto, não tem, são signos vazios, né? Que não estão falando a verdade. Então, a semiótica está nisso, ela também está estudando isso hoje. Né? A gente tem um livro agora da Lúcia Santaella chamado Na Era da Pós-Verdade, onde as verdades elas são relativizadas. Então, a gente tem um universo para estudar. A semiótica vai estar ali pertinho estudando isso, tá? Então, nesse vídeo de hoje, a gente tratou disso. Como o signo funciona. Pessoal, o signo funciona da melhor forma possível. Qualquer coisa é signo. Esse canudinho que eu sempre carrego é signo. E ele vai funcionar como? Levando até você um objeto que não pode ser, não pode vir. Ele designa esse objeto. Né? A foto do frango assado vai designar o frango assado que está lá na padaria. E você aí constrói um interpretante. É impactado por isso. Não só o sentido denotativo, mas todo o sentido conotativo, afetivo disso tudo. E o intérprete é você. Então, pessoal, o nome disso é semiose, é o processo que explica como o signo funciona. A semiose também está na linguística, também está o próprio o Sucy, ele traz um pouco dessa ideia da semiose. O Roland Barthes lá, quando ele vai tratar disso, também traz isso. Então, fechando o vídeo aqui, próximo vídeo eu vou falar sobre sistemas modelizantes. Parece um nome difícil? Não, mas é importante para você entender que a gente tem um sistema de língua natural, mas o homem ele foi criando sistemas mais complexos, complicando. O homem foi complicando a linguagem, ok? E isso a semiótica se interessa muito, a semiótica estuda, ok? Se gostaram aí desse conteúdo, curte. Para o algoritmo do YouTube, mandar para alguém por achar relevante. Comente alguma dúvida que você ficou, ou uma sugestão de algum conceito principal da semiótica que você deseja que eu explique. Um abraço semiótico aí para você, que quem fala é o Rômulo, aqui de Rondônia, da Universidade Federal
Campos de Vilhena. Grande abraço, abraços semióticos a todos.